chegando? Quem chegou e enche meu ventre de alegria, risos, festa? Ah, são rostos simpáticos que vi aqui outras vezes e alguns novos. E por que vieram? O que magnetiza essa gente? Uma interrogação. Qual é o segredo de Dom Bosco para ter tamanha eficácia na educação? Como conquistou o coração de tantos jovens? Talvez eu possa te ajudar. Funcional e acolhedor, salão de encontros da Inspetoria de Nossa Senhora Aparecida. Hoje vejo aqui este grupo alegre, mas comprometido e disposto a descobrir o grande segredo da prática educativa de Dom Bosco, mas que realmente pode ajudá-los nesta busca. É o pátio de oratório de São Francisco de Sales, pois o que me encantava ao passar por ele naqueles longínquos anos de 1800 era ver Dom Bosco sentados à sombra das árvores, conversando com seus jovens sobre sua vida, suas responsabilidades. Então venham comigo para Valdoco. Bem-vindos a Valdoco. Eu sou o pátio do oratório de São Francisco de Sales. O amigo Vento disse-me o que vocês desejam. Posso ajudá-los. Pois presenciei e sou testemunha dos mais emocionantes momentos da vida e metodologia do jovem sacerdote Dom Bosco. Quero partilhar com vocês algo essencial da sua vida que revela a sua fisionomia de educador genial, sacerdote e santo. Eu também tenho algo a lhes dizer, pois fui o primeiro espaço fixo conquistado pelo jovem padre João Bosco para suas atividades com os jovens. Para mim, a primeira atitude impressionante na pessoa e vida desse genial educador foi a união contínua com Deus, que o deixava em continuada ligação com a vontade do Pai. Amigo e simpático pátio, permita que estas ex-alunas e ex-alunos passeiem pelo teu dorso e, saboreando os fatos, entendam como agia Dom Bosco. Todas as noites eu o escutava, quando dava o seu boa noite aos jovens. Repetia muitas vezes: preciso que nos ponhamos de acordo, e recordava algumas das regras estabelecidas na casa. Dom Bosco intuiu no século XIX que o problema prioritário que as sociedades modernas devem enfrentar é a educação. Ele disse em Paris: não demorei em ocupar-vos dos jovens, caso contrário, eles não tardarão em ocupar-se de vós. Diante daquela realidade que viviam os jovens de Turim, Dom Bosco alicerçou o sistema preventivo na qualidade de relação adulto-jovem. Esse é o eixo principal do projeto pedagógico do Oratório de Valdoco. Há 140 anos, Dom Bosco criou um estilo de vida, estando no meio dos jovens, estilo impensável para a época, e derramou em cada coração a sua espiritualidade, e na educação adaptou o sistema preventivo já existente, tornando-o pedagogia inédita, jamais pensada antes, um jeito novo de educar.
Aqui é tua casa, menino. Vem, teu crescimento vai ser muito mais que um simples tamanho, muito mais além. Esta graça que me toca deixa o meu coração aberto, os meus braços ficam perto de você que está longe de ser mais, muito mais além. Eu sou uma rosa do jardim desta acolhedora casa, e desde ontem ouço as conversas, estudos que acontecem dentro deste salão. Por acaso vocês se recordam dos elementos fundamentais do sistema preventivo reinventado por Dom Bosco e que serve também para os tempos de crise que o jovem vive hoje? Estou ansiosa para saber. Dom Bosco observou que os adultos não confiavam nos jovens e por isso foi criticado pelo prefeito da cidade. Como podes confiar em ladrões? Dom Bosco intuiu e destacou 3 atitudes imprescindíveis no seu método. Primeiro, diante da perda de confiança dos adultos, ele propõe restabelecer o papel da autoridade, mediante a invenção de uma relação educativa baseada na confiança. Segunda, percebendo que o jovem tem angústia quanto ao futuro, propõe aos educadores viver a esperança para ajudar o jovem a projetar-se para o futuro. Terceira atitude, observando as dificuldades encontradas pelos jovens durante o processo de socialização, propõe oportunizar experiências educativas entre jovens e adultos, criando um clima de aliança. Juntando tudo que tenho ouvido ultimamente, concluo que são 3 os valores mais significativos da pedagogia salesiana: confiança, esperança e aliança. Eu sou nova neste contexto. Desabrochei ontem e não pude deixar de escutar tudo o que falaram desde então. Preciso perguntar, vocês que estão há tantos anos nesse abençoado clima, podem me explicar como viver estes valores? Claro que sim! Dom Bosco sempre repetia: sem confiança não há educação. Vocês sabem, eu sou a janela do quarto de Dom Bosco e por isto eu vi quando ele escrevia aos seus educadores sobre essa questão. Olhem, vem chegando o Padre Cafasso e chega no momento certo. Padre Cafasso, boas-vindas! Estamos falando sobre as intuições pedagógicas de Dom Bosco. Como o senhor pode nos ajudar? Escutei o que você disse. Eu acompanhei o jovem Padre João Bosco e as suas geniais intuições educativas. A capacidade de mudança de um jovem, sua assimilação de valores, está ligada ao encontro com um adulto que saiba dirigir a ele um olhar de confiança,
tocando o seu coração. E como ele conseguiu essa confiança? Ele sempre repetia: com afeto. Sem afeto, não há confiança. E sem confiança, não há educação. Parece-me que Dom Bosco conseguia escutar o mais profundo do coração dos jovens. O grito silencioso que cada um tinha dentro de si quando falava que há dois modos de educar uma criança: a dissuasão, que é um método de repressão e usa o medo da punição, e a persuasão, que é um método fundado no respeito aos direitos da criança, do jovem, da pessoa. Eu me dei conta de que Dom Bosco via no jovem uma oportunidade de crescimento de si próprio e do grupo. Mesmo aqueles mais rebeldes, ele não excluía, não os via como um peso, mas os olhava como um pai. Posso complementar? Ministro Radazzi! Estranharam minha participação? Então escutem. Mesmo que eu e Dom Bosco tenhamos entrado em alguns confrontos políticos, fui amigo e admirador do padre João Bosco. E a verdade histórica é uma só. Dom Bosco, como era conhecido por todos, era um homem incrível, trabalhador, batalhador, imprevisível, de horizontes amplos e pés no chão, que pensava no menino concreto, especialmente naquele que necessitava de tudo: casa, comida, roupa, apoio, amizade, confiança. A atração que Dom Bosco exercia sobre a gente nova era irresistível. Por isto, algumas vezes criava situações embaraçosas para os que detinham o poder e os responsáveis pela segurança e ordem pública, como o fato que o eternizou como educador. Pediu autorização para fazer um passeio, dar um dia inteiro de lazer aos 300 detentos, todos muito jovens, da maior unidade de presos de Turim, a Generala. Seu pedido pareceu absurdo, mas ele não desistiu. E após me propor que se alguns dos detentos, ao final do dia de lazer, não retornasse à cadeia, ele ficaria lá, em seu lugar. Aceitei o desafio. É que a condição era não serem acompanhados por nenhum policial, nenhum vigia, nem disfarçado. Ao terminar o dia, todos os carcereiros e autoridades esperávamos ansiosos, e os presos entraram ao anoitecer e sem novidade na cadeia. Os carcereiros entreolharam-se de boca aberta, sem conseguirem explicar o milagre. Nenhum faltava. Tu te recordas, amigo Vento, de como Dom Bosco trabalhava a rapaziada na dimensão esperança? Ouvi a afirmação de que a realidade deles era desastrosa e ninguém se preocupava com o futuro dos jovens. Aquele era o tempo pós-guerra e do surgimento da industrialização, e, portanto, havia muita miséria e desespero. Eu ouvi várias vezes Dom Bosco repetir para os seus primeiros colaboradores: o salesiano jamais se lamenta do próprio tempo. Ele intuía que sempre e em qualquer situação pode-se educar o jovem e mudar seu futuro. É impressionante ver que para o Dom Bosco, quanto pior fosse o jovem, mais ele amava e cuidava. Agora intuí. Para esse genial educador,
Educar significa oferecer o melhor terreno para permitir ao jovem de se enraizar na herança familiar, social, cultural, com a finalidade de abrir-se como novo sujeito, assim como se abrem as flores na primavera, que além de perfumar o ambiente, enfeitam e alegram o lugar onde estão. Plantaste a juventude no canteiro do Senhor. Não pensaste na inquietude dos irmãos mais novos do Senhor. Foste embora semeando e plantando ao teu redor. Juventude foi murchando, esperando algumas gotas de amor. Esperançoso pro canteiro do Senhor, viste um quadro doloroso, o canteiro sem nenhuma flor, com 1000 lágrimas sentidas, foste então recomeçar. O jardim voltou à vida, tu saíste pelo mundo a cantar. Um jovem custa muito pouco de muito amor. Um jovem custa muito pouco de muito amor. Mas esse sistema preventivo é uma verdadeira obra de arte. É verdade. Dom Bosco fazia da educação uma arte, instaurando ao redor de seus jovens um clima de paz e de alegre fraternidade, pois ele mesmo vivia na verdade e no amor. Isso fez dele um mestre amoroso e muitos o buscavam, porque viam nele o próprio Jesus. Ó, perspicaz vento, tu que viste tantos eventos, viste os oratórios crescendo, viste as alegrias, também deves ter presenciado rebeldias, desobediências, desvios entre aquela gurizada sem limites. Nestes casos, o que fazia Dom Bosco? O que sempre me impressionou é que Dom Bosco parecia fazer com os jovens um verdadeiro pacto, uma aliança. Ele não era paternalista quando tinha que falar sério, falava sério, mas sempre amoroso. Parece que até os seus olhos sorriam. Dom Bosco responsabilizava cada um por seus atos e garantia um conjunto de regras que ajudavam os adolescentes, mesmo os rebeldes, a superar suas razões de serem como eram. Dom Bosco os corrigia com severa doçura para que conquistassem seus limites. Ele havia descoberto o segredo de uma pedagogia fundada no respeito aos direitos e deveres da pessoa. Mas eu tenho mais uma constatação a partilhar. Dom Bosco, ao praticar a pedagogia da aliança,
fazia com que os jovens não fossem só destinatários, mas companheiros na ação educativa, agentes de sua própria educação. Você tem razão. Lembro-me da tristeza de ver naqueles meninos um fatalismo, um sentimento de derrota, um desânimo incrível, uma falta de sentido para a vida. E Dom Bosco descobria suas potencialidades, os fazia dar-se conta das capacidades que possuíam e sempre os incentivava a lutar, a buscar novas oportunidades, a progredir. Fazia experimentar o sucesso nas pequenas coisas. Lembra do Bartolomeu Garelli, que dizia não saber nada? Quando o Dom Bosco lhe perguntou: "Você sabe assobiar?", seu rosto se iluminou e ele sorriu. Dom Bosco ajudou e ensinou os seus jovens a utilizar positivamente tudo que era moderno e fruto dos avanços tecnológicos. Era preciso preparar o jovem para viver e se auto-manter dentro de um contexto de progresso da sua época. Lembro-me de um concurso para classificar a melhor e mais avançada editora da Itália. Dom Bosco participou do concurso e a editora do oratório foi classificada como a melhor e mais moderna. Na mente de Dom Bosco, os jovens tinham que estar preparados para serem os mais qualificados profissionalmente. Mas como Dom Bosco conseguiu educar assim? Pio IX, bem-vindo! Considerei este assunto muito importante, por isto vim. Falo como amigo, admirador de Dom Bosco, mas também como pontífice. Em educação eu não sou especialista, mas de grandes personalidades e santos eu entendo. Dom Bosco foi um grande homem, um gênio, um inovador. Crepitava-lhe uma fornalha dentro do coração, um fogo abrasador que vinha de Deus, e ele parecia um dínamo, não parava nunca, a não ser quando estava rezando, porque mesmo dormindo pensava nos seus jovens, sonhava com eles. Era um mestre no meio deles, dando rumo a cada momento para que eles não se perdessem. É fascinante ver como Dom Bosco se serviu sempre dos inventos mais recentes e dos avanços mais procurados em todos os campos: diversões, música, teatro, imprensa e tecnologias que surgiam em seu tempo. Buscava colocar seus meninos do oratório dentro das oportunidades que o mercado estava oferecendo. Mas como Dom Bosco conseguiu educar assim? De onde lhe vem tanta sabedoria? Com quem aprendeu os segredos do sistema de educação? De quem herdou a fé, o amor, essa capacidade de respeitar e considerar cada pessoa, e essa abertura a tudo que é a favor da vida? Talvez quem tenha a resposta mais confiável seja eu. É que nas minhas dependências, especialmente na cozinha, eu presenciei cenas comoventes e bastante frequentes. Quem dava continuamente um toque de cuidado aos ambientes e um retoque de afeto aos fatos era a mamãe Margarida. Seu olhar materno e perspicaz sondava e enxergava os menores detalhes. Ela era o olhar mais vigilante da casa.
a solicitude sempre desperta e a fadiga sem cansaço. Era mãe e está tudo dito. Sou cunhado de Margarida, tio de João Bosco. Ela era mulher de convicções, fé, e Deus estava presente em todos os seus pensamentos e palavras. O amor de Deus era tão forte que formou nela um coração de mãe santa, educadora sábia, integrou doçura e firmeza, vigilância e confiança, familiaridade e diálogo, maternidade e paternidade, e educou os filhos com um amor desinteressado, paciente e exigente. Educou os 3 filhos de temperamentos muito diferentes, usando os mesmos critérios, mas com métodos diferentes. Entendeu a vocação que desabrochava em Joãozinho e facilitou-lhes os estudos, mesmo que não conseguisse evitar situações difíceis e muitos sacrifícios. Mas eu tenho uma convicção. A grande mestra, mãe, rainha, inspiradora e advogada de Dom Bosco foi Nossa Senhora Auxiliadora. Via-se que a cada momento havia uma intervenção direta do céu para indicar a ele o caminho a seguir. Sonhos, intuições, milagres. Quantas vezes antes de adormecer, ele elevava à Virgem Maria o seu hino de gratidão. E mais no final dos seus dias, ao dar-se conta do crescimento de sua obra, da amplitude que atingira, dos resultados dos seus sonhos, afirmou: foi ela quem tudo fez. Recordemos, o dia de trabalho naquele dia terminara para todos os seus filhos. A essa hora já estavam repousando. Um grande silêncio envolvia tudo. Uma a uma iam se apagando as janelas da casa. Dom Bosco subia lentamente os 2 lances de escada até o seu quarto. E chegando à sacada, parava bem de frente à Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu observava, acima de sua cabeça, o céu azul escuro palpitava nas cintilações das estrelas. Um esbranquiçado de luz difusa indicava a grande cidade adormecida ali ao lado. Nos campanários das igrejas, as horas iam se escoando ritmadas na noite limpidíssima. E ele, voltados os olhos para a Virgem Auxiliadora, que protegia o descanso de todo o seu pequeno mundo juvenil, deixava que sua alma se expandisse numa oração muda a essa mãe, a quem bastava obedecer para ser capaz de realizar grandes coisas neste mundo. Salve, Rainha gloriosa, de toda a terra soberana, és lá no céu a mais formosa, e a natureza de Hosana, todo o poder teu braço encerra, tuas mãos têm o cetro e o próprio Deus, tua fronte a estrela que descerra, a cortina da noite aclara os céus, tu que a Dom Bosco revelaste, na visão de um sonho onde querias, erguido um templo levantaste, onde majestosa reinarias, vê teus filhos que se unem, como luzes de um áureo lampadário, e no seu brilho se reúnem, em transporte ao teu grande santuário. Escuta,
tamanha sua prece. Eles te almejam mais querida, quem teus milagres não conhece, quem não te sente em sua vida, seja o teu nome invocado em todo lar auxiliadora, implore o mundo lado a lado, a tua bênção protetora.